Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like, e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. A escuridão envolveu a caverna úmida, e o som de gritos aterrorizantes ecoou pelas paredes. Os goblins estavam comemorando a morte de seu líder. Um goblin com olhos vermelhos enlouqueceu e se declarou o novo líder. No entanto, seu companheiro discordou, acreditando que ele havia feito mais trabalho e deveria ser o líder. Cheio de inveja e raiva, ele investiu contra seu companheiro, mordendo o nariz do outro. A caverna agora estava tomada pelo caos. Gritos ecoaram mais violentamente. Outros goblins se reuniram ao redor assistindo à batalha com diversão e apostando em quem venceria. Era seu passatempo favorito. O caos trazia alegria sem fim a essas almas simples. No entanto, em meio à excitação, eles discutiram sobre trazer a presa para satisfazer seus desejos. Como o velho líder havia escondido uma garota humana e ainda não a havia tocado, eles começaram a sussurrar uns com os outros, conspirando para encontrá-la e tomá-la para si. Alguns goblins hesitaram, porque a presa era protegida por um goblin diferente. Ele era diferente dos outros goblins, enquanto outros usavam roupas simples para cobrir suas partes íntimas. Ele se cobria com roupas esfarrapadas que cobriam quase todo o seu corpo. E sua aparência era assustadora, não apenas por causa de suas roupas, mas também pela aura que exalava, como a de um ser humano. E quando o líder morreu, eles acreditaram que esse diferente ficaria com a presa para si. Eles encararam o goblin estranho. Eles iriam segui-lo e sequestrar a garota quando tivessem a chance. Alguns goblins mais espertos, eles sugeriram esperar um pouco mais, já que seus membros mais fortes tinham ido à frente para encontrar a presa. Eles estavam planejando deixar o goblin estranho lutar contra aqueles caras, e então aproveitar o caos para matá-lo, e finalmente tomar a presa para si. No entanto, eles não esperavam que o goblin estranho fosse capaz de ouvir a conversa deles. Sabendo que a garota estava em perigo, o estranho goblin decidiu correr de volta para onde ela estava sendo mantida em cativeiro. Com sua velocidade, ele facilmente despistou os outros goblins. Ao chegar ao local, ficou horrorizado ao encontrar os goblins rebeldes, prontos para violentar a garota. A garota implorou por ajuda, com os olhos arregalados de medo. Ele falou com eles, ordenando que libertassem a garota. O goblin líder recusou o pedido. O líder estava morto. Ele sentia que era o goblin mais forte do grupo e que a presa era dele. O goblin estranho não se importou com isso. Ele estava determinado a proteger a garota. Vendo isso, o goblin grandalhão e seus capangas decidiram atacar e matar o goblin estranho. Em menor número, o goblin estranho foi rapidamente subjugado, mas não desistiu. Não acreditava que esses goblins de baixo nível pudessem derrotá-lo. E mais importante, não queria morrer ali. Aproveitando a oportunidade, usou sua arma para matar o goblin maior, causando medo nos outros. Nunca antes um goblin havia usado uma arma afiada e atacado como um ser humano. O goblin estranho apontou sua arma para os outros. Suas palavras eram impassíveis. Saiam ou morram. Essas palavras e a imagem do gigante sendo morto rapidamente os assustaram. Os goblins restantes fugiram, sem esquecer de gritar ameaças, pois eles retornariam com reforços para derrubá-lo. Quando os outros goblins partiram, o goblin estranho ainda não estava baixando a guarda, tentando recuperar a compostura. Ele sabia que aquele era apenas o começo dos dias infernais que viriam, quando ele decidiu lutar contra os seus. O nome da garota era Kélia. Ela o apoiava e o agradecia por salvá-la mais uma vez. Ela percebia que ele era diferente dos outros goblins. Ele nunca a havia machucado. Ela esperava que ele não morresse. É verdade que um goblin jamais protegeria um humano, mas havia uma razão mais profunda para as ações do estranho goblin. Você adivinhou. Ele era humano há alguns dias. Lamp morreu em um acidente terrível.
Ele não esperava que, em vez de encontrar Deus após ser atropelado por um caminhão, ele fosse transferido para outro mundo com um sistema. No entanto, seu sistema ainda não estava totalmente ativado, além de poder ver algumas estatísticas. Ele não parecia ter nenhuma outra função e parecia completamente inútil. Mas desde que conheceu Kélia, ela lhe contou sobre o papel dessas estatísticas neste mundo. Este mundo era governado por deuses com muitos monstros poderosos, e os humanos demonstraram seu papel neste continente através do poder absoluto. Infelizmente, o Goblin com o qual ele renasceu era o monstro mais fraco e sujo deste mundo, e suas estatísticas eram extremamente baixas, então ele seria facilmente morto por sua própria espécie. Atualmente, ele estava no nível 5, com PV 20, Força 5, Defesa 5, e essas estatísticas lhe davam uma força geral de 30. Felizmente, seu nome não mudou. Ele ainda era Lamp. No entanto, ainda havia uma maneira de ele se tornar mais forte aqui, e era acasalar com garotas. Nessa dura realidade, os Goblins eram capazes de se tornar mais fortes por meio de acasalamento e procriação constantes. No entanto, eles não tinham um gênero feminino. Então só podiam acasalar com outras criaturas femininas. É por isso que os Goblins constantemente saqueavam e sequestravam mulheres. Lamp, um ex-humano, descobriu que fazer isso era completamente contra sua moral. Mas para sobreviver, ele precisava ser mais forte, e essa questão sempre o preocupou. Vendo a preocupação de Lamp, a garota disse para ele não pensar muito depois de passar dias com ele. Ela sabia que ele era completamente diferente dos outros Goblins, e realmente não queria viver com eles. Com um sorriso esperançoso, ela prometeu que, quando os cavaleiros viessem resgatá-la, ela contaria como ele a salvou, porque os cavaleiros eram sempre justos e imparciais. Eles certamente concordariam em deixá-lo viver em sua aldeia. O otimismo dela deu esperança a Lamp Din. Ele acreditava no que ela dizia, estava cheio de esperança, mesmo que o sistema não pudesse ser ativado imediatamente, contanto que perseverasse até que os humanos viessem resgatá-los e ganhasse a proteção dos humanos, ele poderia sobreviver e então poderia lentamente descobrir uma maneira de ativar completamente o sistema. No entanto, as coisas não foram tão fáceis quanto Lamp Din esperava. Um grito, um sinal dos Goblins retornando sem hesitar, ordenou que Kélia se escondesse e ela obedeceu. Imediatamente, o primeiro Goblin apareceu e avançou descontroladamente contra Lamp Din, gritando que humanos haviam aparecido e que ele queria acasalar com a garota para se tornar mais forte, porque sabia que, uma vez mais forte, não seria morto. O Goblin correu freneticamente em busca de Kélia, porém sua pressa o tornou um alvo fácil para Lamp Din, que rapidamente matou o infeliz Goblin. Lamp Din informou rapidamente a Kélia que humanos estavam ali para salvá-la. O rosto de Kélia se iluminou de alegria. Ela presumiu que fosse um cavaleiro. Ela disse que sairia para verificar. Lamp Din olhou para ela com preocupação. A aparição de um cavaleiro significava que Kélia seria salva, e talvez uma oportunidade para ele provar seu valor. Mas sua excitação foi sufocada quando viu um cavaleiro matando facilmente os outros Goblins com sua força. O cavaleiro não estava se esforçando muito para lidar com os Goblins. Este humano parecia estar extravasando sua raiva, claramente reclamando que aquelas criaturas imundas haviam rasgado suas roupas. Ao ver as estatísticas humanas, Lamp Din ficou incrivelmente surpreso. Seu nome era Loader, nível 25, com força 30 e defesa 50, equipado com armadura de platina e uma espada de ferro, com um poder total de 400. Esta era a maior estatística que Lamp Din já tinha visto desde que chegara a este mundo, fazendo-o questionar se Loader era realmente humano. Enquanto Lamp Din permanecia no lugar, surpreso com a facilidade com que o humano lidava com os Goblins, Kélia se aproximou animadamente, dirigindo-se a Loader. Ficou encantado em vê-lo. No entanto, Lamp Din rapidamente percebeu que Loader estava erguendo sua espada para atacar Kélia. Com reflexos rápidos, ele a empurrou para longe do ataque bem a tempo. Apesar de salvar Kélia da morte, o ataque repentino deixou Lamp Din perplexo.
Os cavaleiros sagrados deveriam estar ali para salvar pessoas. Por que estavam atacando Kelia? Ele presumiu que, como a caverna estava bem escura, ele havia confundido a garota com um goblin. Mas esse não parece ser o caso, já que Loader, furioso, expressou seu desdém por um goblin ter se esquivado de seu ataque. Kelia rapidamente tentou explicar que era humana, mas Loader ordenou que ela ficasse em silêncio, pois sabia quem ela era. No entanto, ele acreditava que ela havia sido profanada pelos goblins e que poderia até estar grávida deles. Era ridículo para ele que alguém tão imundo quanto ela esperasse misericórdia dele. Seria melhor para ela se arrependesse de seus pecados e pagasse por eles com a morte. Kelia implorou, insistindo que mesmo tendo sido capturada, ela não havia sido profanada pelos goblins. Então ela apontou para Lampedin, explicando que ele era quem a havia protegido. Mas infelizmente Loader não acreditou em uma palavra do que ela disse. A ideia de que um goblin a havia salvado, e não era um inimigo humano, estava além dos limites de uma história crível. Então ele ergueu sua espada para acabar com ela. Lampedin não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele não esperava que as coisas terminassem tão rápido. Sem outra escolha, Lampedin deu um passo à frente sem hesitar, empurrando Kelia para o lado e encarando Loader, esperando que houvesse tempo suficiente para Kelia escapar. Lampedin agarrou sua arma rudimentar e investiu contra Loader. Este era um resultado que ele não esperava, mas mesmo que tivesse que se sacrificar, queria proteger a garota. Este poderia ser o ato que provaria que ele já fora humano, mas antes da colisão, uma aura envolveu Lampedin, deixando tanto ele quanto Loader atônitos. Esta magia vinha de uma mulher vestida de branco. Sua aura exalava santidade e solenidade. Ela exigiu que Loader parasse porque sentia que este goblin era estranho. Esta mulher era ninguém menos que Santa Efra, e aproveitando a oportunidade, Kelia rastejou e implorou que ela o salvasse. Efra ajudou Kelia a se levantar e a entregou a Loader, que havia tentado matá-la minutos antes. Então, Efra voltou sua atenção para Lampedin e perguntou se ele conseguia entender o que ela estava dizendo. Lampedin estava preso dentro da barreira, de acordo com o que Kelia lhe dissera. Efra era a santa e a porta-voz do templo divino. Ela poderia ser sua única esperança de sair vivo daquele lugar. Lampedin respondeu rapidamente que ele conseguia entender. Respirou fundo e continuou dizendo que não era um monstro deste mundo, e que costumava ser humano. Mas ficou assim devido a um acidente, e que poderia explicar tudo se ela o levasse junto. Enquanto Loader achava que este goblin era um pouco mais inteligente que os outros, Efra sorriu. Goblins geralmente são criaturas estúpidas e inferiores. Não conseguem pensar ou falar fluentemente. Mas este goblin consegue falar, e isso pode ser uma bênção da Santa Mãe. A mulher sagrada Efra se virou para Kelia e pediu que ela confirmasse se o goblin realmente não a machucou. Kelia confirmou alegremente que Lampedin não apenas não a machucou, como também a protegeu de outros goblins e lhe deu comida. Isso agradou Efra, que percebeu a estranheza do goblin. Decidiu levá-lo de volta ao templo e estudá-lo cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. Ao ouvir isso, Kelia ficou muito feliz, pois cumpriu sua promessa ao goblin. Efra então se virou para Lampedin e perguntou se ele estava disposto a ir com eles. Ao ouvir isso, Lampedin ficou muito feliz e imediatamente respondeu que sim. Finalmente, tudo parecia estar melhorando para Lampedin, pois ele estava com alguém que conseguia ouvir e entender a razão. Com um estalar de dedos, Efra rapidamente quebrou a barreira que prendia Lampedin e ordenou que todos se preparassem para partir. Lampedin sentiu uma sensação de segurança em relação ao seu futuro, pela qual era incrivelmente grato, então, imediatamente se aproximou de Efra para expressar sua gratidão, prometendo que a retribuiria. Mas ao olhar mais atentamente para o rosto dela, notou um sorriso cruel que o pegou de surpresa. A próxima coisa que ouviu foi um som com o qual estava muito familiarizado. O som de metal perfurando carne. Ele sabia o que estava acontecendo, mas recuou com medo.
O medo foi imediatamente confirmado. Kélia foi morta. O corpo sem vida jazia imóvel no chão frio. Lampedin ficou atordoado, incapaz de se mover. O choque foi muito grande e quando ele pensou que as coisas estavam melhorando, descobriu-se que era uma mentira cruel. Nesse momento, a voz da mulher que ele pensava ser a salvadora ecoou junto com a risada cruel. Ela zombou de sua ingenuidade e disse que segui-la voluntariamente era a melhor maneira de retribuí-la. E Lampedin compreendeu a cruel realidade deste mundo. Uma semana se passou na vila, o sino toca, convocando todos para a praça. Enquanto se reúnem, Loader se dirige aos aldeões reunidos, anunciando o devastador ataque dos Goblins a Bright Town. Isso incita a fúria entre os aldeões, que exigem sangue por sangue, vendo humanos e Goblins como inimigos jurados. Exatamente a reação que Loader esperava. Depois de atiçar o ódio, Loader começa a elogiar o templo. Os cavaleiros, ele explica, agindo em nome do templo, mataram esses Goblins e vingaram os aldeões. Então, a santa donzela Éfra se apresenta e, com seus poderes, cria um espetáculo deslumbrante. Incita os aldeões a continuarem orando ao templo. Ela os assegura que o templo sempre protegerá seus fiéis. Suas palavras conquistam instantaneamente os aldeões, mesmo aqueles anteriormente céticos, cuja fé é reacendida, e eles se voltam para o templo com devoção e confiança. Mais tarde, Éfra retorna aos seus aposentos, deleitando-se com o sucesso de seu discurso. Não é novidade. Esses aldeões são os tolos mais crédulos que se possa imaginar. Eles rezam com ainda mais afinco, adoram o templo com mais fervor e trazem mais oferendas. Sua satisfação presunçosa é abruptamente interrompida por uma voz chamando seu nome. A pessoa que a chamou foi o Goblin Lamthene. Ele recuperou a consciência e está claro que passou por um inferno. Cicatrizes horríveis cobrem seu corpo e um olho foi arrancado, apesar dos ferimentos. Uma raiva ardente arde em seus olhos. Éfra ignora suas palavras. Um sorriso torto surge em seus lábios. Ela está impressionada com seu espírito tenaz. Fazia muito tempo que não via uma vida tão tenaz. Talvez seja por isso que o templo não conseguiu erradicar todos os goblins do continente. O retorno de Lamthene à consciência excita Éfra, que pode continuar seus experimentos, observando como o veneno o afeta. Lamthene, enfurecido, repete suas acusações. Você me enganou. Você matou Kélia. É esta a verdadeira face do seu templo? Essa suposta justiça da qual os humanos se gabam? Sua fúria encontra a cruel indiferença de Éfra. Ela o silencia com um golpe forte de um cajado contra sua boca. Ela ri, zombando de sua raiva. Como ousa uma criatura fraca e imunda como você, um goblin degenerado, falar de justiça humana? Ela afirma que Kélia estava sob um feitiço e ousou falar por ele. Uma traição, portanto a morte foi seu último ato de lealdade. Goblins não passam de insetos neste continente. Ela continua. É uma grande honra que a santa donzela sequer fale com você. Seja grato e use seu miserável corpinho para servir à humanidade e aos experimentos do templo. A tortura brutal continua. Lamthene, incapaz de resistir à dor infinita e insuportável, mesmo quando cai inconsciente, ele é rapidamente despertado pelo tormento. Em sua tortura, ele se pergunta se morrerá aqui. Ele não quer. Mas ele não pode culpar ninguém além de si mesmo. Ele foi tão tolo, renascido como um humilde goblin, que ingenuamente acreditou nos humanos, na bondade daqueles que não eram da sua espécie. Sua fraqueza e ingenuidade levaram à morte de Kélia. Após ser capturado pelos aldeões, o carregador e o esforço o torturaram e atormentaram com toda a crueldade imaginável. Eles nunca acreditaram em suas palavras, sentindo prazer doentio em seu sofrimento. O sofrimento de Lamthene finalmente chega ao fim. Ele é torturado até a morte pela mulher cruel, seu único desejo em seus momentos finais, se tivesse outra chance, era nunca mais confiar em humanos. Se pudesse fazer isso de novo, esmagaria seus ossos e beberia seu sangue. Mas isso somente se ele pudesse renascer. À medida que sua consciência se esvai,
em vez de vagar em um vazio sem fim. Lambten desperta em um espaço diferente, um lugar repleto de luz branca brilhante e cintilante estrelas. Seu corpo está completamente curado. Antes que ele possa perguntar onde está, uma janela do sistema aparece informando que o sistema de simulação de vida de Goblin foi ativado e ele morreu. Um breve resumo de sua vida passa pela sua cabeça. Devido à sua ingenuidade, você se esqueceu de que era um Goblin. Os humanos jamais confiarão em Goblins. Você morreu torturado e abusado. Essa dor ficará gravada em sua mente e você jamais esquecerá. Como resultado, você é o personagem mais trágico do sistema de renascimento. Você quer recomeçar, sim ou não? Lambten fica surpreso. Seu sistema só foi ativado quando ele morreu, e este sistema pode permitir que ele renasça. Mas será que ele renascerá como um Goblin de nível baixo desta vez? O sistema o lembra. Se você escolher não, sua alma se dissipará completamente. Se escolher sim, você renascerá em um corpo de Goblin uma semana antes. Isso o deixou incrivelmente animado, pois uma semana antes, esta era sua chance de vingança. Ele tinha que se vingar de Loader e Ephra. Claro, ele escolheu renascer novamente. Uma luz branca envolveu seu corpo, sinalizando o início de sua vida de Goblin 2.0. Os olhos de Lambten estavam agora cheios de raiva. Este renascimento foi um pouco diferente, pois esta era sua vida de Goblin 2.0. Para ajudá-lo a viver mais, o sistema decidiu dar-lhe um pouco mais de poder. Sentindo sua força, Lambten sorriu satisfeito. Mesmo que fosse só um pouco, voltar à vida era o mais importante. Mas parecia que esta era sua única chance, porque o sistema imediatamente o alertou sobre o perigo. Pessoas do templo estavam chegando, e se ele morresse novamente, não renasceria. Isso o chocou. Mas ele não esperava mais. Renascer uma vez já era um milagre. Ele ainda não era forte o suficiente para lutar contra o templo, então imediatamente perguntou ao sistema o que poderia fazer. O sistema explicou que se chamava Sistema de Simulação de Vida de Goblin. Ele poderia simular sua vida e prever eventos futuros. Cada escolha diferente levaria a resultados diferentes. Cada simulação levaria 24 horas para ser concluída. Após a simulação, ele ganharia pontos em cada simulação, que poderia usar para trocar por itens no sistema. Isso fez Lambten rir. Esse método de simulação permitia que ele visse o futuro. Então ele imediatamente começou a usar a simulação. O lembrete do sistema exibia a situação atual: escapar da caverna dos Goblins. Para escapar, ele precisava fazer escolhas. Primeira, avisar seus amigos Goblins e se unir para enfrentar os humanos. A recompensa seria 10 pontos. Segunda, abandonar os outros Goblins e escapar sozinho. A recompensa seria 5 pontos. 3. Esconder-se na caverna e rezar para que o povo do templo não o encontre. A recompensa seria 0 pontos. Lambten pensou nisso. Mesmo havendo 3 opções, ele tinha certeza de que mesmo que todos os Goblins da caverna se unissem, não conseguiriam derrotar Loader. A batalha terminaria com a morte deles, e ele não conseguiria escapar. Mas ele ainda escolheu simular a primeira opção, esperando que, com os pontos ganhos, pudesse trocá-los por uma arma da loja, e então, matar Loader com um ataque furtivo. Como previsto, após a simulação, todos os Goblins foram mortos. O resultado foi um fracasso completo. O sistema pediu que ele pensasse com cuidado ao tomar decisões e também lhe concedeu 10 pontos. Lambten ficou feliz por ter conseguido os pontos. Mesmo com seu plano falhando, ele rapidamente abriu a loja do sistema. Muitas armas apareceram imediatamente e ele pôde trocá-las, mas o problema era que seus pontos estavam muito baixos. A única coisa pela qual ele poderia trocar era uma faca curta, que aumentaria sua velocidade de movimento em 10% e sua força em 15 pontos. Ele pegou a faca e essas estatísticas foram imediatamente adicionadas ao seu painel de informações. Nesse momento, Lambten se lembrou de Kelia e perguntou por que ele não havia. O sistema o informou que, devido ao seu renascimento, alguns eventos neste mundo haviam mudado.
Kélia não havia sido capturada pelos goblins. Ela estava vivendo feliz com sua família e a vila. Saber disso deixou Lamthene muito feliz. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ele sentiu que havia cumprido sua promessa de trazê-la para casa. Agora, ele não tinha preocupações em seu caminho para a vingança. A única coisa a fazer agora era escapar e sobreviver. Ele escolheu uma saída estreita para sair. Este lugar era pequeno, então definitivamente haveria menos guardas. Havia apenas 2 guardas do lado de fora. Eles estavam discutindo seu trabalho. Esses goblins eram muito fracos, então poderiam facilmente completar sua tarefa. Lamthene ouviu a conversa e avançou cuidadosamente até a entrada da caverna. Os 2 guardas conversavam entre si como a passagem era estreita. Qualquer goblin que escapasse seria fácil de matar. Loader havia pedido que matassem qualquer garota que escapasse e não os deixassem retornar à vila. Essa conversa confirmou a crença de Lamthene de que todos no templo eram um bando de bastardos dispostos a matar seu próprio povo. Portanto, um goblin como ele não tinha motivo para ser misericordioso com eles. Lamthene apertou o nariz tentando ao máximo imitar a voz de angústia de uma mulher e implorou por ajuda. Os guardas imediatamente prestaram atenção. Eles queriam matar a garota e receber uma recompensa de Loader. Um deles entrou na caverna com uma faca nas costas e disse à garota para não ter medo, pois ele era um homem do templo e estava ali para levar todos para casa. Mas, em vez de uma mulher, era Lamthene com uma faca afiada apontada para o cavaleiro. Na saída, o cavaleiro notou o comportamento estranho de seu companheiro e decidiu dar uma olhada nele. Ao se aproximar, ficou chocado ao ver um goblin parado ali. Num piscar de olhos, Lamthene jogou o corpo do cavaleiro para longe e avançou em direção ao cavaleiro aterrorizado a uma velocidade incrível. Sua agilidade permitiu-lhe ferir facilmente o cavaleiro, que caiu no chão de dor. O cavaleiro, tomado pelo medo, gritou: "Você pode falar como um humano?" A lâmina de aço afiada de Lamthene era a única resposta ao medo do cavaleiro. Sabendo que não era páreo para o poder de Lamthene, o cavaleiro percebeu que estava diante da morte e, em desespero, implorou por misericórdia. Ajoelhou-se implorando por compaixão e mostrou a Lamthene uma foto de sua família, na esperança de ter uma chance de retornar a eles. Ele elogiou a inteligência de Lamthene, afirmando que entenderia que ele estava apenas seguindo as ordens do templo, mas insistiu que foi forçado a fazer o que fez. O cavaleiro ofereceu a Lamthene uma bolsa de ouro e uma bela mulher, prometendo selecionar a mais atraente para ele. No entanto, para um homem como Lamthene, que havia sido traído, essas palavras apenas alimentaram sua raiva. A verdadeira natureza do cavaleiro foi exposta. Ele planejou usar a hesitação de Lamthene para matá-lo. Mas tudo fazia parte do plano de Lamthene. Ele pôs fim à vida do cavaleiro de forma rápida e fria. Lamthene sentiu pena da família do homem, mas entendia que às vezes a crueldade era necessária. O mal precisava ser erradicado, especialmente agora que ele não era mais humano. Sua atenção foi atraída por uma voz vinda da floresta. Eram Loader e seus homens, indo em sua direção. Lamthene rapidamente tirou as roupas do cavaleiro e saiu às pressas, prometendo encontrar Loader e Ephra em breve. Mais tarde, Loader e Ephra chegaram ao local e ficaram atordoados ao encontrar os corpos dos 2 cavaleiros do templo. Após examinar os corpos, Loader suspeitou da emboscada dos goblins. Os cortes limpos e rápidos eram incomuns. Ephra achou impossível para um goblin comum matar os 2 cavaleiros. Ela acreditava que um goblin capaz de tal feito devia ser um mutante. Loader concordou com a avaliação dela. Ele estava furioso porque os cavaleiros não conseguiam lidar com um goblin mutante, e deixá-lo escapar era um mau sinal. Loader, furioso, chutou um dos cadáveres, enfurecido porque esses cavaleiros não conseguiam lidar com um goblin mutante. Ephra, com os lábios lambendo, não conseguia controlar sua excitação e crueldade ao pensar em obter um espécime tão único para experimentação. A noite caiu, e o luar lançou um brilho sinistro sobre a floresta. Lamthene ofegava pesadamente, feliz por estar vivo.
Ele havia corrido até a exaustão, mas não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Tentou se recuperar o mais rápido possível para continuar sua jornada. Percebeu que eles odiavam tanto os goblins, que usaria o método Goblin para lidar com eles. Os goblins podiam aprimorar seus atributos por meio do acasalamento e do canibalismo, aumentando a força e criando gerações mais fortes. A mente de Lambton era consumida pelo ódio. Nesta vida, ele queria que todos os homens experimentassem apenas a felicidade da morte, e que todas as mulheres se ajoelhassem e chorassem diante dele. Pés, especialmente Loder e Efra. Mas seus pensamentos foram interrompidos pelo farfalhar de folhas. Ele ficou preocupado, pensando que era um dos capangas de Loder ainda o perseguindo. Ele decidiu atacar primeiro para ganhar vantagem, sem hesitar. Lambthene se levantou e investiu contra seu oponente. A aparição inesperada de Lambthene chocou e assustou o estranho, que cambaleou para trás. Lambthene ficou chocado ao descobrir que se tratava de um goblin. O som que ele emitia o fez pensar que ele falava. A inércia fez Lambthene também cair para a frente. Após recuperar a postura, Lambthene ficou surpreso ao descobrir que o goblin tinha características de uma fêmea. Por que uma goblin fêmea estava aparecendo naquele momento? De acordo com o conhecimento de todos, goblins eram apenas machos, reproduzindo-se por acasalamento com outras criaturas. A presença dela havia mudado completamente a percepção de Lambthene. Confuso, seus olhos estavam fixos na goblin fêmea. Ela pensou que ele estava prestes a fazer algo, sentou-se rapidamente e implorou que ele não a machucasse, explicando que estava apenas buscando água. Isso só deixou Lambthene mais preocupado. Como aquela goblin conseguia falar frases completas como ele? Para encontrar a resposta, ele usou sua habilidade de avaliação para verificar os atributos dela. Ela era de nível 3, mas sua profissão era a de Deus. Mensageira. Ela tinha os títulos de deusa caída, alma pura, com atributos: sangue 10, energia 2, defesa 1, com as habilidades de devorar e crescimento selvagem. Sua força total era 10. E Lambton ficou surpreso ao ver a nota especial. Quando um goblin macho se combina com uma goblin fêmea, eles se tornam o lendário deus goblin. Isso fez com que Lambton tivesse uma força impura. Pensou, porque se ele se casasse com ela, teria um poder imenso. Como se visse os pensamentos sombrios nos olhos de Lambton, a garota recuou com medo, dizendo que foi pega pelo patriarca para buscar água. Se ela não trouxesse a água de volta, seria espancada até a morte pelo patriarca. Ao ver a garota assustada, Lambton se manifestou e se desculpou. Disse que não queria assustá-la. Ele também deu um tapinha em seu ombro para confortá-la, dizendo que se ela chorasse, isso atrairia a atenção de pessoas más. Mas a garota não se importava com as ações de Lambton. Ela estava preocupada com por que Lambton também conseguia falar de uma forma tão completa quanto ela. Seus olhos brilharam de entusiasmo. Lambton riu e assentiu, por causa de sua fofura, o que era razoável, porque goblins comuns não conseguiam falar, e talvez ela raramente falasse com outras pessoas da tribo. No entanto, a linha de pensamento de Lambton foi interrompida mais uma vez. Ele notou que a garota estava agarrada à sua capa. Ela disse que Lambton é bom, porque os outros goblins tinham acabado de espancá-la. Esta foi a primeira vez que um goblin a tratou assim. A garota sugeriu que Lambton voltasse para sua tribo com ela. Isso surpreendeu Lambton. Ele não esperava encontrar uma tribo de goblins por perto. Ele ainda não sabia se os carregadores os estavam perseguindo. Não era adequado usar o método ABC naquele momento. E ele precisava encontrar um lugar seguro para se esconder. Os olhos de Lambton brilharam. Esta era uma boa oportunidade para recrutar seus primeiros seguidores. Logo depois, ele sugeriu que a garota o levasse para sua tribo. A garota concordou sem corar, aparentemente por ser a primeira vez que ela conhecia um goblin tão bonito quanto aquele, e imediatamente concordou em levá-lo para seu acampamento. Logo depois, chegaram ao acampamento dos goblins. A aparição de Lambton deixou os outros goblins extremamente cautelosos, pois ele era um estranho e estava vestido como um humano, algo que os goblins nunca tinham visto antes.
Lumptin observou calmamente. Com o número de goblins presentes, ele se sentiu muito satisfeito e decidiu começar a construir seu reino a partir dali. Com uma atitude calma, ele explicou aos goblins que queria se juntar a eles e conhecer seu líder. Mas a proposta foi imediatamente rejeitada. Eles decidiram que um sujeito como Lumptin não poderia conhecer o patriarca. Capturaram Lumptin e o levaram para ver o patriarca. Neste momento, a garota se adiantou preocupada para bloquear os goblins, dizendo que Lumptin era uma boa pessoa. A comoção atraiu a atenção do patriarca, que perguntou sobre a situação. Sua aparência surpreendeu Lumptin um pouco. O nome do patriarca era um velho goblin com um cajado decorado com muitas caveiras. Ele parecia muito feroz. Sua aparência era completamente diferente dos goblins que Lumptin já tinha visto. Além de suas roupas, ele também tinha atributos muito altos, com nível 25, profissão de sacerdote, sangue 102, mana 29, defesa 17, com as habilidades de devorar, invocar, controle de espinhos. Seu equipamento é um cajado de caveira e correntes de osso, e sua força geral é de 200. Os olhos de Lumptin brilharam de vigilância. Ele não esperava que houvesse um goblin tão forte nesta tribo. O líder goblin, após aparecer, caminhou lentamente em direção a Lumptin. Ele olhou para a goblin e perguntou se ela havia trazido o estranho de volta ao acampamento. A garota, cheia de preocupação, confirmou que havia trazido Lumptin ao acampamento, explicando que ele não tinha para onde ir. Com seus olhos vermelhos e aterrorizantes, o líder elogiou a garota pelo bom trabalho. Mas então, para a surpresa dela, ordenou que outros goblins agarrassem Lumptin, com a intenção de matá-lo e comê-lo. Os goblins, animados com a perspectiva de uma refeição, pularam de alegria, empurraram a garota para o lado e apontaram suas armas para Lumptin. Lumptin imediatamente sacou sua arma, ordenando que parassem. Ele alegou ter a habilidade de criar armas e que se juntar à tribo os tornaria mais fortes. A faca de ferro em sua mão imediatamente chamou a atenção do líder, que rapidamente ordenou que os outros goblins parassem e correu em direção a Lumptin. Ele aproximou o nariz do rosto de Lumptin, alegando ter sentido o cheiro de mentira nele. No entanto, ele também queria saber que tipo de armas Lumptin poderia criar. Usando seu conhecimento de tecnologia moderna, Lumptin explicou que poderia fazer armas de ferro, desde que encontrassem minério de ferro. Ele prometeu que, com tempo suficiente, poderia criar armas mais poderosas que a faca. Ele pensou consigo mesmo. Este goblin xamã falava muito claramente. Parecia que quanto maior o nível do goblin, mais inteligente ele era. Vendo a hesitação do líder, Lumptin enfatizou que, com armas de ferro, a tribo teria uma chance de vencer humanos ou outros monstros. Os goblins começaram a discutir, reconhecendo que possuir armas de ferro seria incrivelmente benéfico. Eles sentiam que os goblins, comparados aos humanos, eram criaturas fracas, mas com armas de ferro, eles poderiam se mover para o norte para capturar garotas para acasalamento. Diante dos imensos benefícios das armas de ferro, o líder concordou em dar uma chance a Lumptin. Ele exigiu que Lumptin encontrasse minério de ferro e criasse armas em 3 dias, ou seria devorado. Não apenas ele, mas a goblin fêmea também seria devorada. Ao ouvir isso, a garota ficou extremamente preocupada. Após apresentar suas exigências, o líder e a horda de goblins partiram. Confortando a garota, Lumptin olhou para o líder com um toque de raiva. Ele silenciosamente o julgou como uma pessoa cruel, disposto a matar até mesmo membros de sua própria tribo quando enfurecido. Lumptin reprimiu sua raiva, sabendo que não poderia derrotar o líder com sua força atual. Ele precisava usar esse tempo para criar armas e se tornar mais forte. No dia seguinte, ao anoitecer, Lumptin liderou os goblins da tribo em busca de minério de ferro. Já era noite e o luar fazia a floresta parecer assustadora. A goblin, Gobu, também estava com eles. Ela estava extremamente exausta, afirmando que não conseguia mais andar. Ela havia caminhado o dia todo e estava completamente esgotada.
Ela não recebeu nenhuma ajuda de sua própria espécie. Em vez disso, eles a espancaram, chamando-a de feia e ameaçando matá-la se ela não encontrasse o minério de ferro. Ela continuou implorando, mas o abuso não parou. Eles queriam matá-la ali mesmo. Incapaz de suportar a visão, Lambton pegou uma pedra e a jogou na cabeça de um dos goblins. Essa ação fez com que o olhassem com olhos raivosos. Lambton explicou que queria que eles o seguissem e ajudassem a encontrar o minério de ferro, não que lutassem. Ele disse que lhes contaria a aparência do minério de ferro e que, se quisessem viver em troca, deveriam ir até o vale à frente e trazer um pouco de minério de ferro. Se não ouvissem, ele os mataria ali mesmo. Lambton sacou sua faca e encarou os 3 goblins com uma expressão aterrorizante. Essa ameaça os aterrorizou, pois imaginavam que ele os mataria com a arma de ferro. Eles correram para encontrar minério de ferro, sem se esquecer de ameaçar Lambton com a morte caso ele não conseguisse criar armas. Lambton pensou consigo mesmo que, mais cedo ou mais tarde, eles o matariam após obterem ferramentas de ferro. A tarefa em questão era se tornar mais forte. Ao olhar as informações de Gobu, a notificação sobre acasalar com ela para se tornar um deus goblin chamou sua atenção. Lambton decidiu que era hora de fazer as coisas que os adultos fazem. Ao ver Gobu chorando, Lambton disse a ela para parar. Ele sentou-se ao lado de Gobu e perguntou se ela queria segui-lo. Ele prometeu protegê-la, alimentá-la, dar-lhe um lar acolhedor e garantir que ninguém a intimidaria. A garota ficou confusa com essas palavras e perguntou se ele estava dizendo a verdade. Olhando para a garota com sinceridade, Lambton afirmou que tudo o que havia dito era verdade. No entanto, ele estava muito fraco e, para evitar mais intimidações, precisava se fortalecer, e Gobu era o único que poderia ajudá-lo. A garota, confusa, perguntou o que poderia fazer para ajudá-lo a ficar mais forte. Lambton sentiu-se um pouco envergonhado, mas disse que, se acasalassem, ele ficaria mais forte, o que fez o rosto da garota ficar vermelho. A garota olhou para Lambton com desconfiança, perguntando se ele estava falando a verdade. Ela respondeu que nunca havia tentado isso antes. Lambton também ficou um pouco nervoso ao tocar no assunto, mas garantiu a ela que tudo ficaria bem e que ele a ajudaria se ela quisesse. Sem esperar por sua resposta, Lambton beijou gentilmente seus lábios macios e a deitou no chão. A garota, envergonhada, concordou, dizendo que teria filhos dele. Então, sons tímidos ecoaram pelo ar. Ao mesmo tempo, notificações apareceram uma após a outra, informando-o de que Mating havia elevado seu nível atual para o 7, e o som de aprimoramento ecoou, e o aumento de nível também aumentou seus atributos. Depois de um tempo, o corpo de Lambton começou a mudar. Seus músculos ficando mais definidos, ele agora estava no nível 7, com 40 PV, 10 de força, 6 de defesa e uma força total de 65. Lambton ficou surpreso com a mudança em seu corpo. Pensou que se continuasse assim, poderia derrotar o líder Goblin. Lambton acariciou calorosamente a cabeça de Gobu e disse a ela que ela era sua esposa agora e que ele a protegeria para sempre. A garota corou e exausta agradeceu a Lambton, chamando-o de boa pessoa. Nesse momento, um pedido de socorro chamou a atenção deles. Olhando naquela direção, viram um goblin correndo em sua direção assustado, seguido por um grande lobo. O que chamou a atenção de Lambton foi o minério de ferro na mão do goblin. Ele não esperava encontrar minério de ferro ali, mas antes de obtê-lo, precisava lidar com esse problema primeiro. Lambton imediatamente pegou sua faca e pediu a Gobu que o aguardasse. Gobu olhou para Lambton com confiança, lembrando-o de ter cuidado. Para Lambton, aquele lobo era um teste de sua força. O lobo estava prestes a capturar o infeliz Goblin, que tentava desesperadamente escapar. Mas Lambton apareceu de repente, empunhando sua afiada faca de ferro, investindo diretamente contra o grande lobo. O Goblin, em fuga, ficou completamente surpreso com a ação. Então, encheu-se de medo ao ver Lambton matar o lobo com um só golpe. Aos olhos do Goblin, Lambton havia se tornado uma figura aterrorizante. Quando Lambton pediu que lhe entregasse o minério de ferro, ele imediatamente o entregou,
tomado pelo medo. Segurando o minério de ferro na mão, Lam Tene riu de alegria com a alta qualidade do minério. Agora, eles precisavam de mais, e depois que retornassem, ele faria armas para os goblins e a tribo. 2 dias se passaram e com a ajuda de outros goblins, Lam Tene conseguiu criar com sucesso uma lança com lâmina de ferro. Embora não fosse bonita, foi uma grande conquista para Lam Tene e os goblins. Os goblins não conseguiam acreditar que Lam Tene pudesse realmente criar uma arma de ferro, mas se perguntavam se isso realmente funcionaria. Para provar a eficácia da nova arma, Lam Tene facilmente cravou a ponta da lança no crânio resistente do lobo crocodilo número 1. Como esperado, a ponta da lança perfurou facilmente. Essa demonstração surpreendeu os outros goblins. O goblin que Lam Tene havia salvado antes estava incrivelmente animado, apontando para o cadáver do lobo crocodilo. Ele disse ter visto Lam Tene matar o lobo em apenas segundos usando a arma de ferro, e que ele realmente conseguia fazer armas. Os outros goblins concordaram que a lança de ferro era muito mais poderosa do que as de pedra. Enquanto os goblins discutiam, Lam Tene ergueu a lança e perguntou se eles queriam armas como aquela. Sem hesitar, os outros goblins gritaram animadamente que queriam uma, e o aclamaram como um deus. Apenas um dos goblins presentes não ficou feliz. O líder goblin estava furioso por um recém-chegado ter roubado seu respeito. O líder chamou a atenção batendo o cajado com cabeça de caveira em sua mão no chão. Com olhos vermelhos e ameaçadores, ele admitiu que Lam Tene não estava mentindo. Criar uma arma de ferro foi um milagre, mas não foi o suficiente para que Lam Tene permanecesse na tribo. Enquanto Lam Tene e os outros goblins ouviam, o líder exigiu que Lam Tene criasse 50 lanças de ferro em 2 dias. Após fazer sua exigência, o líder partiu imediatamente. Os outros goblins não concordaram com a condição, mas não ousaram se opor, pois achavam o líder muito cruel e decidiram ajudar Lam Tene a concluir a tarefa. Lam Tene não ficou surpreso com a condição, rindo confiantemente. Sentiu que era muito vantajoso ter conquistado o respeito dos outros goblins. Este era um bom passo à frente em seu plano. No dia da entrega, Lam Tene havia concluído 50 lanças de ferro, e os goblins da tribo também ficaram muito felizes por Lam Tene poder permanecer na tribo. Com o mesmo olhar ameaçador e sorriso astuto, o líder disse que estava muito satisfeito por Lam Tene ter concluído a tarefa e poder ficar. Para celebrar a entrada de Lam Tene na tribo, o líder decidiu realizar um banquete e exigiu que todos participassem. Os goblins imediatamente começaram a dançar e celebrar. O banquete aconteceu rapidamente em torno da fogueira. Gobu cortou um pedaço de carne de porco e o trouxe para Lam Tene. Esta foi a melhor parte, então ela queria que ele comesse. Lam Tene aceitou alegremente, mas depois de comer por um tempo, uma dor aguda o atingiu. Lam Tene caiu no chão em agonia, e Gobu ficou apavorada. Ficou claro que Lam Tene havia sido envenenado. O envenenador era ninguém menos que o líder. Ele caminhou até Lam Tene com um sorriso maligno. Disse a Lam Tene que ele era muito estúpido, e o líder disse. Ele sabia das verdadeiras intenções de Lam Tene, e aqueles que ousavam desafiar sua autoridade só tinham um lugar para ir: o inferno. Antes que Lam Tene pudesse falar, o líder agarrou os cabelos de Gobu e a puxou para perto dele. O líder disse que viu que Lam Tene se importava muito com ela. Então, agora ele deixaria Lam Tene experimentar a dor de vê-la morrer na sua frente. Uma linha vermelha de sangue apareceu no pescoço de Gobu quando as garras do líder a cravaram. O líder queria esmagar a arrogância de Lam Tene e fazê-lo sofrer. Nos olhos aterrorizados de Gobu, um fio vermelho de sangue jorrou. Mas não era o sangue de Gobu, era o do líder, pois seu braço foi cortado. Lam Tene havia feito isso. O líder perguntou com medo por que ele conseguia se mover depois de ser envenenado. Lam Tene sorriu e disse: o líder era um idiota. Ao enfrentar um vilão como ele, estava sempre vigilante e apenas fingindo. Mas na verdade Lam Tene sabia que seria envenenado porque o sistema o havia avisado. O líder estava extremamente irritado e não tinha escolha a não ser lutar.
Ele havia perdido um braço, então seu poder de luta havia diminuído. Ele usou a corrente de osso em sua mão para atacar Lamthene. Lamthene também atacou rapidamente com sua velocidade, esquivando-se facilmente do ataque. Lamthene saltou e mirou sua faca de ferro na cabeça do líder, que foi morto. Os goblins viram que seu líder estava morto e ficaram apavorados. Lamthene olhou para eles e declarou que seria o novo líder. Ele os lideraria para se tornarem uma poderosa tribo de goblins, e eles sempre teriam carne para comer. Lamthene abraçou Gobu e ergueu sua faca bem alto, declarando sua supremacia sobre a tribo. Com a força de Lamthene, os outros goblins prontamente concordaram que ele fosse seu líder. Afinal, eram criaturas simplórias que só se importavam com carne e acasalamento. E a recompensa que Lamthene deu por sua lealdade foi o cadáver do líder. Com a permissão, eles imediatamente revelaram sua natureza cruel e devoraram o cadáver de uma forma cruel e selvagem, deixando Lamthene enojado. Mas essa era a realidade da vida. O que importava para ele agora era construir sua tribo, nutrir a próxima geração de goblins para tornar a tribo mais forte. Este era apenas o primeiro passo para sua vingança. Em meio ao caos, ninguém percebeu um par de olhos observando tudo de longe. Era uma elfa de cabelos dourados enquanto testemunhava a cena. Ela se perguntava o que estava acontecendo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.